glomerular, sistema renal. Prova de vocês, eu acho que amanhã já, né? Então, tô tentando ajudar aqui um pouco vocês. Sistema renal é bem dificilzinho, mas tentar trazer algumas coisas para ajudar vocês para a prova de amanhã e vai dar tudo certo. Então, primeiramente aqui para os objetivos de aprendizado da gente, dessa aula, vai ser identificar as estruturas do sistema urinário e relacioná-las às suas respectivas funções, né? Compreender a importância da integridade da membrana glomerular, que vai ser fundamental para a filtração glomerular, compreender a importância da TFG e os mecanismos de controle dessa filtração, tá bem? Então, vai ser os 4 pontos sobre os quais a aula vai estar fundada. Então, primeiramente, a gente tem que conhecer o sistema renal, né? Tem algumas estruturas que vocês já devem ter visto na anatomia aqui. Nosso foco é um pouco mais fisiológico, né? No néfron, que é a estrutura funcional do nosso rim, né? Então, o sistema renal vai ter uma diversidade de funções, que vai da filtração do sangue até a regulação da produção de hemácias, que é algo que vocês vão ver talvez no S3, em hemato, mas mais para citação aqui. Então, passando para a unidade funcional do rim, né, que é propriamente o néfron. Você já deve ter visto esse desenho aqui, bem complicado, mas aqui é onde ocorre todo o processo de filtragem do sangue, né? Vai ocorrer a formação da nossa urina. Então, a gente pode ver a arteriola aferente, a eferente, o glomérulo, né? O glomérulo que é uma continuação, uma enovelação das alças capilares da arteriola aferente. Não sei se dá para entender assim, mas é como se fosse um enovelado oriundo da arteriola aferente, tá? E é dele que vai sair o filtrado glomerular, tá bem? Então temos todas essas outras estruturas aqui e podemos ir passando para alguns conceitos fundamentais, tá? Temos o aparato justoglomerular, que vai ser formado pelas Cara, tem um células. pessoal querendo entrar na sala. Pode aceitar, por favor? Oi, beleza. Eu acho eu acho que eu vou deixar aberto as configurações. Vê aí com eles. Vou continuando aqui, beleza? Então, Beleza. temos aqui o aparato justoglomerular, que ele vai ser formado basicamente por 3 tipos de células: as justoglomerares, as células da mácula densa e as células mesangiais, tá? Esse aparato, ele vai auxiliar na regulação da filtração glomerular. E esse aparato pode ser controlado por vias simpáticas, tá? Ele vai ter um controle nervoso através do sistema nervoso autônomo simpático. Vai ser essa a principal via de inervação dele. E essa via simpática também pode ajudar a regular a TFG e promover vasoconstrição das arteriolas renais, a aferente, a eferente, que a gente vai ver um pouco mais detalhadamente daqui para frente. Tá. Também temos um aprofundamento maior, né, sobre esse aparato justoglomerular. As células justoglomerulares, elas vão se localizar principalmente na arteriola aferente, como vocês podem ver aqui na imagem, tá? E elas vão acabar sintetizando renina, que a gente vai ver também, tem relação com as células da mácula densa. As células justoglomerulares sintetizam renina, ajudando a aumentar a pressão arterial em caso de detecção de uma queda da pressão, tá? Então, isso se relaciona diretamente com as células da mácula densa, que se localizam no final da alça de Henle e no início do tubo contorcido distal. Essas células da mácula densa, quando elas detectam alguma variação de pressão arterial, elas vão transmitir sinais químicos para essas células justoglomerulares sintetizarem e liberarem a renina, ajudando a aumentar novamente um processo de regulação da pressão arterial, tá? Então, as células justoglomerulares, por meio de estímulos, né, vão controlar o total de sangue que vai ser filtrado no glômerulo através dessa regulação da pressão arterial, tá? A contração e dilatação das arteriolas, tá bem? Então, é basicamente isso. Passando aqui, ainda no aparato justoglomerular, a gente tem as células mesangiais, que elas vão se localizar entre os capilares glomerulares, como a gente pode ver aqui na imagem mais à esquerda. Elas vão dar suporte estrutural, tá? Para os capilares do glomérulo. Esse novelamento que eu falei para vocês é basicamente o glomérulo, esse amontoado de vasos, tá bem? Ele vai dar sustentação para o enovelado capilar da arteriola aferente. E ele vai também ter função contrátil. Eles vão secretar prostaglandinas e citocinas pró-inflamatórias em caso de infecções ou inflamações, como a gente vai ver também daqui para frente.
elas vão ter função contrátil, então vão ajudar na propulsão do sangue, elas vão ter função de sustentação e vão ter função de secretar prostaglandinas e citocinas em contextos inflamatórios ou infecciosos. Então, o possível patógeno, o agente inflamatório, vai gerar um aumento das células mesangiais e a secreção de prostaglandinas e das citocinas pró-inflamatórias. Agora, sobre a filtração glomerular, né, que é o tema principal da aula, a gente vai ver que os glomérulos vão filtrar diariamente cerca de 180 litros, tá, de filtrado, mas apenas 1,5 litro vai ser excretado diariamente, em condições homeostáticas, né, em condições fisiológicas. Esse filtrado vai ser composto por diferentes tipos de substâncias, né, e elas vão ser filtradas individualmente, elas não mantêm um padrão de filtração. Então, de acordo com a substância, ela vai ter um fim diferente, tá bem? Que a gente vai ver agora. De acordo com a necessidade fisiológica dela, né? Por exemplo, a creatina, ela vai ser somente filtrada e praticamente toda excretada, tá? Então, o que vai ser filtrado de creatina vai ser posto para fora. Vocês podem fazer essa relação, não sei se a Lidiane abordou isso na aula ou se foi com o Edson que vocês tiveram, né? Mas a creatina é um produto da degradação da creatina. Então, quem faz ingesta exógena, né, quem suplementa com creatina, por exemplo, o produto de degradação da creatina é a creatinina. E a maior parte dela vai ser excretada pelo nosso corpo, vai ser posta para fora via urina. Isso vai ajudar também a gente a calcular a nossa TFG, que a gente vai ver daqui a pouco também, porque ela é basicamente 100% excretada. Também temos compostos que vão ser filtrados e vão ser parcialmente reabsorvidos, como os eletrólitos, né? Os íons sódio e cloreto. Também temos substâncias que vão ser filtradas e vão ter reabsorção completa. Então, todo o filtrado vai ser reabsorvido e jogado de volta na nossa corrente sanguínea, como é o caso dos aminoácidos e da glicose. E que a gente também vai ver em algumas condições patológicas, condições como síndrome nefrótica, onde a proteinúria, né, a excreção de proteínas de urina, não é uma condição fisiológica, já que os aminoácidos, as proteínas, né, elas vão ser completamente reabsorvidas. No caso da glicose também, diabéticos podem ter a excreção de glicose, vai se dar por um mecanismo de alteração da filtração, reabsorção e excreção da substância. Também uma substância que vai ser completamente excretada são os ácidos e bases orgânicas, tá bem? Então, passando aqui para a membrana glomerular, que é outra estrutura bem importante, ela vai ser composta por endotélio capilar, a membrana basal e o epitélio, de baixo para cima, assim. Como vocês podem ver aqui na foto, essa foto é muito boa para exemplificar para vocês. O epitélio vai ser formado pelos podócitos, tá? Essas células, os podócitos, possuem processos podais, tá? Que vai ajudar na passagem das macromoléculas. E esse epitélio vai servir de sustentação para a membrana e para o endotélio, tá? A membrana basal, que fica no meio, ela vai ser composta de colágeno e ela basicamente é uma cama, assim, ela serve de sustentação para a camada endotelial, tá? E essa camada endotelial, o endotélio capilar, né? Ele vai possuir fenestrações que vão ser muito importantes para a passagem de macromoléculas, por isso ela possui proteínas carregadas negativamente, para que haja a passagem adequada do filtrado e das macro e micromoléculas, tá bem? Então essa imagem aqui é bem legal para exemplificar a estrutura, né, as camadas da membrana glomerular. Aqui podemos ver também algumas patologias associadas à membrana glomerular, que são a síndrome nefrítica e a nefrótica, como eu falei para vocês, tá bem? Então, a síndrome nefrítica, ela basicamente se caracteriza por um processo infeccioso, tá? Que vai deixar a membrana basal edemaciada, tá bem? E a gente vai ter o rompimento da camada endotelial por isso. Esse edema força a camada endotelial, onde vai haver um rompimento dela e o alargamento das fenestrações. Então, lembra que eu falei que essas fenestrações servem para o passamento adequado, né, a passagem adequada dessas micro e macromoléculas do filtrado? Com o alargamento, né, o rompimento dessas fenestrações, a gente vai ter uma alteração, um equilíbrio na homeostase dessa passagem de substâncias. Então, vai ver a passagem do composto M, né? Vai ver a passagem de hemácias. E por isso a gente pode observar a hematúria, tá bem? Microscopicamente ou até macroscopicamente, dependendo do quadro da síndrome nefrítica. Na síndrome nefrótica também,
ela vai afetar a função de sustentação, né, da camada e vai ver o afrouxamento dessas camadas da membrana glomerular, que vai alterar também o tamanho das fenestrações, vai gerar proteinúria maciça, então vai haver a passagem de proteínas, né, de compostos formados por aminoácidos e lipidemia também, que é um processo fisiopatológico, já que o fígado vai aumentar a síntese de lipoproteínas graças à hipoalbuminemia causada pelo aumento da proteinúria, tá bem? Mas isso eu acho que vocês vão ver mais detalhadamente, talvez no S4, tá? Então, ainda sobre a taxa de filtração glomerular, ela vai ser muito importante para determinar a função renal do indivíduo e ela pode ser alterada por mecanismos compensatórios, né, dos nossos rins. E a gente pode ver que doenças, por exemplo, como a doença renal crônica, além de muito prejudiciais, né, alteram muito a homeostase do organismo, elas são silenciosas, porque a redução da TFG só é visível, né, através de exames e tudo mais, após a perda de 30% dos néfrons funcionantes. Então, até que haja a redução efetiva da TFG, a gente vai ter perdido cerca de 30% dos néfrons funcionantes, que é muito prejudicial fisiologicamente para o nosso corpo, né? Então, é importante a gente saber calcular a TFG, tá? E ela tem uma formulazinha. A TFG vai ser igual ao coeficiente de permeabilidade da membrana, que é esse KF, vezes o PEF. Esse PEF vai ser a pressão efetiva de filtração. Ele é calculado assim: o PEF é igual ao pH, que é a pressão hidrostática, menos, aí abre parênteses, a pressão osmótica mais a pressão capsular. Esses valores que estão na tela são valores ideais, né? Valores de referência para um humano saudável, um adulto saudável. Então, o coeficiente de permeabilidade da membrana também, o KF, tem um valor diferente para homem e para mulher. Não sei se vão cobrar isso na prova, esse detalhe, né? A Lidiane realmente não conversa com a gente sobre o conteúdo que cai nas provas ou dica de questões para a gente dar para vocês, mas eu acho legal vocês saberem, entendeu? Desse dado. Então, guarda esses valores para caso caia uma questão de cálculo, né? Vocês saberem se virar. Então, o homem é cerca de 12,5 e a mulher 10,9 ml por minuto dessa pressão do coeficiente de permeabilidade da membrana. Então, vamos para frente. Também temos a taxa de depuração, né? A depuração vai ser a relação da taxa da excreção urinária de alguma substância com os níveis da mesma substância no nosso plasma, no nosso sangue. Então, ela vai ser utilizada para medir a TFG do indivíduo. E para isso a gente tem que usar uma substância que vai ser filtrada e completamente excretada, que ela vai ser filtrada e posta toda para fora, que é como eu falei antes, a creatinina. A creatinina é muito útil para a gente medir a TFG, ela é mais usada, a substância mais utilizada para a gente conseguir medir a taxa de filtração glomerular, tá? Então, a depuração da creatinina vai ser basicamente o TFG, porque ela é íntegro o valor que ela é filtrada para o valor que ela é excretada, tá? Então, temos uma formulazinha também para depuração. Legal vocês saberem, caso caia, né? Não fiz as questões antigas da prova de vocês, mas pode ser que venha a cair, né? Temos a depuração do soluto, que vai ser igual à concentração do soluto na urina vezes o fluxo dessa urina. Isso sobre a concentração do soluto plasmático, né? Que esse X vai ser a substância inserida, né? Então, se fosse creatina, seria Cu vezes Vu vezes Cp, tá? Então, passando aqui, a gente tem alguns mecanismos da regulação da filtração glomerular, que são os mecanismos intrínsecos e os extrínsecos aos rins. Entre os intrínsecos, a gente tem um mecanismo miogênico, que vai ser a capacidade dos nossos vasos de resistirem ao estiramento, né? Durante o aumento da pressão arterial. Vai ser basicamente a elasticidade deles. E a pressão de perfusão, se relacionando, né, com a contração da arteriolar aferente e eferente, vai afetar na nossa taxa de filtração glomerular, como a gente pode ver no esqueminha aqui, tá bem? A gente também tem os mecanismos extrínsecos aos rins, são algumas substâncias, né, como a noradrenalina, adrenalina, endotelina, que são vasoconstritores e vão acabar diminuindo a nossa taxa de filtração glomerular, tá? Angiotensina 2, ele vai impedir a queda da TFG, ele é um mecanismo muito potente, vasoconstritor, das arteriolas eferentes, que saem do glômerulo, tá? E ele vai
vai estar presente, né, no sistema renina-angiotensina-aldosterona e vai impedir a queda da STFG. Também temos o óxido nítrico, né, que é um vasodilatador, acho que vocês sabem, e as prostaglandinas, que vão vasodilatar e aumentar a nossa taxa de filtração glomerular. Então, com isso, a gente já tem a nossa primeira questão. Eu acho que eu vou dar um minutinho aí para vocês e quem tiver a resposta vai botando aí no chat que eu esclareço. Alguém se arrisca aí na resposta ou estão pensando ainda? Tem uma resposta B aqui. C. Tá, vamos passar aqui. A resposta é a letra C mesmo, tá? A gente pode ver a formulazinha, né, que a gente usava para TFG, para calcular TFG, tá bem? Que é o KF vezes o PF. No caso, né, da questão, o KF, né, o coeficiente de permeabilidade, vai estar sendo 5 ml por minuto, tá? Aí a gente usa ele vezes o PF. O PF vai se dar por ser 50, menos menos 30 mais 10, vai ser 50 menos 40, vai dar 10 vezes 5, 50. E nos estágios aqui da filtração glomerular, os 50 tá graduado na escala média, né? Moderada a filtração glomerular. Não sei se vocês veem isso ainda, mas é um fato interessante que eu quis trazer aqui para a aula, tá? É, a TFG vai se dar pelo KF, né, o coeficiente de permeabilidade, vezes o PF, que vai se dar pela pressão hidrostática menos a pressão osmótica mais a capsular. Então, o PF deu 10 e o KF 5 deu 50. E a gente fez a graduação aqui entre 30 e 59, a TFG vai estar no estágio moderado. Então, por isso que era a letra C a correta, tá? Pode voltar lá na questão, por favor? Show. Vou voltar aqui. Obrigado. É porque eu considerei o KF como sendo 12, como sendo 10,5. Mas ele falou aí? Ele falou aí ou falou do KF? Foi, tem aqui. A permeabilidade da membrana é 5 ml por minuto. Aí a gente... Mano, puto, não prestei atenção, velho. Porque eu considerei o valor normal, né? Que normalmente é 10,5 para mulher, né? Sim, isso. 10,9. Sim, beleza, show. Tranquilo. Entendi. É porque aqui é uma situação patológica, né? A gente Sim, pode ver sim. pelo Eu enunciado. não me liguei não aí. Pois, Beleza, valeu. perfeito. Era só isso? Tranquilo, só isso mesmo. Obrigado. Tranquilo, valeu. Pronto, passar aqui para a próxima questão, aí vocês resolvem e mandam no chat.
Pronto, essa aqui é a letra D mesmo, tá? Como o pessoal tá botando aqui no chat. Fala sobre um paciente, né, de 35 anos com infecção viral e levou ao comprometimento do aparato justoglomerular e baixo volume urinário, tá? Aí ele pede o tipo de célula comprometida e a respectiva característica fisiológica. E realmente está correto, né? As células da mácula densa, elas estão perto dos glomérulos para regular suas funções, né? As células da mácula densa, como a gente viu, elas estão presentes no tubo distal, perto dos glomérulos, e elas vão detectar as variações da pressão arterial e elas transmitem, né, como eu falei, os sinais químicos para as células justoglomerulares sintetizarem renina, aumentando a pressão arterial. Então era basicamente isso. Aí, passando para a última questãozinha aqui de vocês. Só uma dúvida. Oi. Nesse caso aí dessa segunda questão, por que não seria células mesangiais, já que elas aumentam de tamanho e comprimem os ductos? Tá, é porque basicamente, nesse contexto, né, ele fala assim, as células mesangiais vão liberar substâncias que agem nos capilares perto dos dutos coletores. As substâncias liberadas pelas células mesangiais estão mais relacionadas, eu acho que ela está menos certa, entendeu, do que a outra. Sobre as células mesangiais, eu acho que estaria mais correto no contexto que ela dissesse sobre a liberação das prostaglandinas e das citocinas pró-inflamatórias, né? Então, Porque ela fala que tem uma infecção, né? sim, exatamente. Pois é, eu achei dúvida essa questão também. Eu achei legal trazer para a gente discutir sobre isso. Mas eu acho que ficou muito vaga, muito aberta, entendeu? A afirmativa dela, que elas liberam substâncias que estão agindo nos capilares, perto dos coletores, mas ela não fala justamente sobre as prostaglandinas e citocinas pró-inflamatórias, que é justamente sobre o que ela deveria falar, né? Já que está no contexto de infecção, né? Inflamação. Ok. Tá, dito isso, vamos para a última. É porque eu acho também no caso dessa questão aí, eu não sei, vai ser as emergenciais vão fazer isso, porque até na retroalimentação, quem vai liberar substâncias, tipo assim, até de forma paráquina, vão ser as células da mácula densa, né? Que elas vão agir contraindo a arteríola aferente. Sim, perfeito. Eu acho que talvez se tenha postado por causa disso. Talvez tenha dado uma contradição, né, entre esses dois itens, mas eu posso ver isso depois e tirar as dúvidas de vocês por mensagem, tá certo? Posso ir atrás disso aí. Tá, joia. Obrigada. Show, beleza. Então, para a última aqui, aí vocês resolvem e acaba. O pessoal aí está respondendo letra B. Realmente, né, o item correto, letra B, fala sobre o paciente de 54 anos, sexo feminino, e apresentou urina espumosa, que é uma característica de proteinúria, tá? Que a pessoa tá tendo a presença de proteínas, né, de albumina na urina, após uma glomerulosclerose, tá? Que é uma forma de danificação vascular, tá? Então, ele pergunta quais propriedades fisiológicas e componentes das membranas dos capilares garantem que o sintoma observado não ocorra em uma paciente em homeostase.
Então, é um mecanismo normal, né, fisiológico. O mais correto seria realmente que as fenestrações elas tenham um diâmetro correto, um diâmetro específico, né, menor, como eu falei para vocês antes, que vai limitar a ultrafiltração de muitas proteínas. Então, basicamente, isso vai permitir que não haja passagem de grandes quantidades de proteína, impedindo que a proteinúria seja um processo normal, né, que faria a gente perder conteúdo osmótico para a urina. Então, essas fenestrações em condições patológicas, como a síndrome nefrótica, elas vão estar alteradas de tamanho e o que vai permitir a passagem de proteínas, que a gente já tem a proteinúria, né, no caso da síndrome nefrótica, aumenta a lipidemia e tem uma série de consequências fisiopatológicas decorrentes disso. Então, é basicamente isso, tá? Se alguém tiver alguma dúvida, vou deixar meu número aqui no chat, aí vocês podem mandar mensagem, tá? Mas, basicamente isso. Boa sorte aí na prova de vocês amanhã